Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dando continuidade ao nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Na aula passada a gente iniciou a classe de usuários, onde colocamos os parâmetros, as propriedades dessa classe, né? Definimos o construtor e o destructor da nossa classe e hoje a gente vai fazer o procedimento de operações do CRUD, inserir, alterar, excluir e consultar, tá? A gente vai fazer de uma maneira diferente das outras classes do nosso sistema. Por exemplo, na classe clientes aqui, a gente tem uma operação para inserir, alterar, uma para deletar e uma para consultar. Hoje a gente vai mudar esse método e colocar tudo numa única função. Então preste atenção, fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, tá? Então, pessoal, eu vou fechar aqui a nossa classe clientes. A gente não vai utilizar ela. Eu estou aqui na classe usuário e a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a declaração da nossa função, do nosso procedimento de CRUD, tá? Lembrando que se você quiser fazer o download desses código-fonte, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz, tá? Então eu declaro aqui function fnc operações CRUD. Nessa função eu vou passar uma variável que vai chamar tipo operação e essa variável vai ser responsável por indicar qual operação do CRUD que é, se é consultar, se é alterar, se é inserir ou se é excluir. E vou passar o parâmetro que vai ser o responsável por indicar qual valor que eu quero buscar ou excluir dentro da nossa função. Esses parâmetros vão ser do tipo string e depois eu vou ter um outro parâmetro do tipo string, que é a variável de saída, out erro, onde vai indicar se houve ou não algum erro e qual erro que foi. E essa função vai me retornar o tipo boolean, tá? Então, depois de feita a declaração dela, eu dou um Ctrl Shift C aqui no Delphi e ele me cria a declaração na implementação do nosso código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa função é colocar uma variável de uma variável auxiliar, que vai chamar carry auxiliar e vai ser do tipo tfd carry. Ela vai ser responsável por fazer o comando, executar o comando insert e o comando alterar na nossa função, tá? Depois, a primeira coisa é colocar um try finally. Esse finally, no final, a gente vai mudar ele para except, que é ele que vai receber o erro se houver algum erro. E aí a gente vai começar a desenvolver a nossa função. O primeiro comando é colocar a conexão do nosso banco de dados como false e depois ativar ela como true. Por que eu faço isso, pessoal? Porque é mais rápido esse procedimento do que ficar testando se a conexão está ativa. Caso tenha sido perdida, eu reconecto automaticamente dessa forma, tá? E aqui embaixo eu coloco if tipo da operação for igual a consultar, que vai ser a primeira operação nossa. Então, se o parâmetro passado nessa função for do tipo consultar, então eu vou executar o nosso carry, a nossa carry de consulta. E essa carry de consulta vai ser essa daqui, ó, que é a carry da própria classe que a gente criou na aula passada, a nossa variável da classe carry consulta. Então eu vou pegar ela aqui, ela é criada quando a classe é criada e destruída quando a classe é destruída. Então eu não preciso me preocupar com a inicialização dela. Eu já vou aqui carry sql.clear. Na verdade, essa daqui vai ser a segunda linha, pessoal. A primeira é a gente fechar a carry caso ela esteja aberta. Como a gente não sabe se ela vai estar aberta ou não, então a gente dá um close para garantir. Então, carry consulta.sql.add, aqui vai abrigar o nosso SQL de consulta. Eu vou colocar mais uma linha aqui para ele. E embaixo aqui eu coloco o parâmetro, que é o parâmetro que eu quero consultar, que vai ser colocado no nosso SQL, e esse parâmetro vai ser o nome do usuário. E como eu vou colocar o nosso SQL com like em vez de igual, então eu vou concatenar ele aqui com a porcentagem,
São detalhes que a gente já mencionou em outros vídeos, tá, pessoal? A gente concatena no início e no fim do nosso parâmetro passado na variável da função, e dessa forma o nome que ele buscar, ele vai buscar tanto no início, no fim ou no meio do campo de nome usuário, tá? Para ficar uma busca mais genérica. Então, depois de adicionado o nosso SQL, que eu não costumo entrar em detalhes como que faz, tá? Então, a gente tem o select os campos da nossa tabela, from usuários, onde o DS usuário, que é o nome, like parâmetro, que é o parâmetro que a gente passa na função, na chamada da função. Então, dessa forma, a gente monta a nossa consulta e aqui eu coloco quer consulta.open. Então, essa quer consulta vai passar a abrigar o resultado da nossa chamada da função. Se o parâmetro tipo operação não foi consultar, então ele pode ser o que? Excluir ou alterar ou inserir. Então aqui eu vou testar o excluir. Então se o parâmetro não for consultar, ele vai cair aqui e testar se é excluir. Se for excluir, a gente vai fazer um select, ou melhor, um delete direto no nosso banco de dados, direto na conexão. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo como executar SQL direto no componente de conexão do banco, tá? Para quem ainda não assistiu. Então eu coloco fconexão.exec.sql e o SQL para deletar o usuário. Delete from usuários, where id usuário for igual ao parâmetro id usuário. E aqui a gente tem um detalhe para colocar nessa função, pessoal, que é o nosso ID usuário é do tipo inteiro, que é a chave da nossa tabela de usuários. Então, o parâmetro que eu estou passando, a gente declarou como string aqui em cima. Ó. Então, essa variável vai conter tanto o parâmetro de busca quando for consultar, ou o parâmetro de exclusão, a nossa chave, quando for excluir. Então, eu tenho que transformar ele para inteiro, porque a nossa chave é inteiro. Então, str to int, entre parênteses, parâmetro. Então, dessa forma, eu consigo executar o nosso SQL de exclusão, tá? E se o parâmetro não for consultar nem excluir, sobra o alterar e o inserir. Então, eu coloco aqui um outro else, um begin e um end. Para quem não gosta de if, pessoal, pode estar colocando esse tipo de operação como tipo inteiro e atribuir números para ele, para cada procedimento, e utilizar um case ao invés de um if, tá? O case, geralmente, quando utilizado ele da forma correta, ele é mais rápido do que o if. Então, a gente, não sendo aqui o consultar e o excluir, a gente vai fazer o inserir e o alterar. Então coloca try, finally. Aqui a gente vai usar a nossa quer auxiliar que a gente declarou no início do procedimento. A gente precisa de uma quer para executar o inserir e o alterar. Então quer auxiliar recebe tfdquar.create, vai ser do tipo, o dono dela vai ser new, porque ela está aqui dentro da classe, não vai ter dono nenhum. Então o connection dela vai ser a nossa variável de conexão da própria classe, que a gente passa o nosso componente, e aí a gente coloca aqui o SQL dela. Eu vou colocar quer auxiliar.close, mas não tem essa necessidade. Mas como é mania de programador, cada um tem a sua mania, a minha é colocar sempre que for atribuir um SQL para uma query, colocar o close. Então, quem não quiser colocar, não precisa, tá? Eu aconselho sempre a estar colocando, para evitar erros no futuro e você perder tempo tentando descobrir o que está acontecendo. Então, if tipo da operação for inserir, então a gente vai testar aqui primeiramente o inserir. O que a gente faz? A gente atribui à nossa query auxiliar um select específico para o inserir. E se ele não for do tipo inserir, a gente vai ter que atribuir um outro select. Então, dessa forma, a gente monta aqui o select, ou melhor, desculpa, não é select, é SQL. A gente atribui aqui o SQL de inserção, tá? E se não for a operação inserir, então ela é alterar.
a gente não precisaria estar colocando outro if aqui embaixo, tá? Você pode colocar o else direto. Mas, para quem está começando, é bom deixar bem claro esse if aqui, para depois poder lembrar. Também não esquece de comentar todo o código, tá, pessoal? Eu não costumo comentar aqui para não ficar perdendo muito tempo, mas o certo é deixar o código todo comentado. Então, se ele não for inserir, ele vai ser alterar, e aí eu vou atribuir o nosso SQL de alteração nessa função de CRUD. Então, eu vou copiar aqui carry auxiliar.sql.add, tá? Então, depois de montado o nosso SQL, a gente pode atribuir a nossa carry auxiliar os parâmetros que vão ser inseridos ou alterados. Tá? Esses parâmetros, como a gente monta o SQL da mesma forma, com o mesmo nome de parâmetro, então a gente pode fazer dessa forma aqui, colocando os parâmetros independentes se a query for de update ou de insert, tá? A gente fez nas aulas anteriores já outras demonstrações desse código, então para quem está acompanhando o curso não é novidade nenhuma, tá? Depois de colocar os parâmetros, eu posso colocar o carry auxiliar.execSQL e no finally eu posso dar o destroy dessa carry auxiliar, porque ela não vai ser mais utilizada. Depois de ela executar o insert ou o update, eu posso destruir ela sem problema nenhum. Lembrando que a gente está declarando uma função e a função precisa retornar um resultado. Então eu vou colocar aqui, depois do try finally, o result recebe true. Por quê? Porque ela executou todos esses comandos acima e não deu nenhum erro. Então, se ela chegou até aqui, o resultado é true, ou seja, foi executado o comando desejado. Se não, a gente coloca um except aqui. Se ela tiver algum erro no meio do caminho, ele vai cair aqui direto. Então, on-i do tipo exception do. Então, se ocorrer algum erro, essa exceção, esse erro, vai ser retornado a mensagem no nosso parâmetro de saída aqui, ó, nesse erro do tipo string. Então, a gente coloca erro recebe e ponto .message, que é a mensagem da nossa exceção, e o result recebe falso, indicando que não foi concluído o nosso comando SQL, a nossa operação. Tá? Então, dessa forma, a gente monta as operações de CRUD num único procedimento, numa única função, tá? Diferente das outras classes. E agora, pessoal, recapitulando aqui, então, o primeiro teste que ele faz é se for consulta, ele executa a consulta. Se não, se for excluir, ele executa a exclusão. Se não, ele entra aqui. E aí, a gente testa, cria a carry auxiliar e testa para ver se é inserir ou, se não for inserir, o que resta é o alterar. E aí a gente monta o SQL de cada dessas opções, depois atribui os parâmetros, destrói a carry auxiliar e se houver algum erro a gente pega no exception. Eu coloquei aqui o nosso SQL para não demorar muito o vídeo. Então aqui a gente tem um insert, só lembrando aqui um detalhe, pessoal. O parâmetro ID usuários, que é a nossa chave, como a gente não deixou ele no autoincremento lá no banco, a gente tem que fazer a chamada dele manualmente. Então eu vou dar um Alt F11, atribuir a uses funções, a unit funções, onde está a nossa função que faz o select do código, do último, nesse select aqui, ó. Select max, select max campo código from tabela. Então a gente tem que passar a tabela e o campo que a gente quer buscar o valor mais alto para poder fazer o autoincremento aqui manualmente, tá? Eu particularmente sempre uso o autoincremento quando dá, mas como a gente está aqui num curso, tem que mostrar para vocês as opções que, se você não puder utilizar o autoincremento lá no banco de dados, você coloca ele manualmente aqui. Então essa função já retorna para a gente já fez em aulas passadas, retorna a nossa chave. E aqui no alterar,
o ID usuários é um parâmetro de busca, porque eu já sei qual usuário que eu quero alterar. Então eu passo aqui a chave, por isso que ele fica dentro do if. E os outros parâmetros ficam do lado de fora, porque são iguais para todo mundo. Tá? A gente já mostrou isso nos vídeos anteriores. Depois de passado, na próxima aula, esse parâmetro de senha aqui, pessoal, a gente vai trabalhar a criptografia dele, tá? Então não perca a próxima aula. É uma maneira diferente do que a gente já tratou aqui no canal, tá? Então, depois de feito tudo, recapitulando, consultar, inserir, alterar e o excluir dentro de um único procedimento diferente das outras classes. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, da nossa aula de hoje. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.